Bom ano e muita saúde para todas as pessoas do mundo. Primeira lenda. Uma das lendas mais arrepiantes e populares da China é a da mulher do rosto pintado, ou Wan Pi, que faz parte do clássico Contos Estranhos de um estúdio chinês, de Pu Songling. A lenda da pele pintada. Há muito tempo, um estudioso chamado Wang seguia para casa quando encontrou uma jovem belíssima e desamparada no caminho. Comovido por sua beleza e pela história de que ela fugia de um casamento forçado, Wang decidiu escondê-la em seu estúdio, ignorando os avisos da sua esposa sobre os perigos de abrigar uma estranha. O encontro com o taoísta. Certo dia, Wang encontrou um mestre taoísta no mercado. O mestre olhou para ele com horror e disse: "Há uma aura de morte ao seu redor. Você está convivendo com um demónio." Wang, ainda enfeitiçado pela beleza da jovem, não acreditou. No entanto, a dúvida começou a crescer em seu peito. Ao voltar para casa, ele decidiu espiar o estúdio por uma fresta na janela antes de entrar. A revelação macabra. O que ele viu gelou o seu sangue. Não havia mulher nenhuma no quarto. Em vez disso, sentado na cama, estava um demónio verde e horrível, com dentes afiados como serras. O monstro segurava uma pele humana estendida sobre a mesa, fina como papel. Com um pincel, o demónio pintava, cuidadosamente, traços femininos perfeitos na pele, sobrancelhas delicadas, lábios vermelhos e olhos brilhantes. Assim que terminou, o demónio sacudiu a pele, vestiu-a como se fosse uma roupa e, no piscar de olhos, transformou-se novamente na bela jovem de que Wang conhecia. O destino de Wang. Wang fugiu aterrorizado para pedir ajuda ao taoísta. Mas era tarde demais. Naquela noite, o demónio percebeu que havia sido descoberto. Ele invadiu o quarto de Wang, abriu seu peito com garras e arrancou seu coração, levando-o embora como um troféu. O significado da lenda. Essa história é um aviso clássico na cultura chinesa sobre aparências enganosas. Ela sugere que o mal raramente se apresenta de forma monstruosa à primeira vista. Muitas vezes ele usa uma máscara ou uma pele pintada de beleza e bondade para esconder a sua verdadeira natureza predatória. Cinema. Essa lenda é tão famosa que já ganhou várias adaptações para o cinema, sendo a mais conhecida o filme Painted Skin, 2008. Moral. O conto serve como um lembrete de que a obsessão pela beleza física e pelos desejos superficiais pode levar à destruição da alma e, no caso de Wang, do coração. Segunda lenda. Os Jiangshi são, sem dúvida, uma das criaturas mais bizarras e assustadoras do folclore chinês. Embora sejam chamados de vampiros, eles são mais uma mistura de zumbi com uma criatura espiritual. O Jiangshi, o cadáver rígido. A palavra Jiangshi significa literalmente corpo rígido. Segundo a lenda, quando uma pessoa morre, seu corpo pode ser reanimado se a alma não conseguir deixar a carne por morte violenta, suicídio ou enterro impróprio, ou se o cadáver for possuído por um espírito maligno. Porque eles saltam. Ao contrário dos vampiros ocidentais, que são ágeis e elegantes, os Jiangshi sofrem de rigor mortis interno. Seus membros são tão rígidos que eles não conseguem dobrar os joelhos ou os braços. Por isso, para se locomover, eles esticam os braços para a frente e saltam para chegar até as suas vítimas. Características físicas. Pele pálida, acinzentada ou até esverdeada, devido ao bolor e à decomposição. Cabelos. Dizem que os seus cabelos e unhas continuam crescendo, tornando-os muito longos e afiados. O sopro da vida. Eles não bebem necessariamente sangue, embora algumas versões digam que sim. O principal objetivo deles é absorver o QI,
energia vital dos vivos. Eles detectam as pessoas através da respiração. Como sobreviver a um ataque? O folclore chinês criou métodos muito específicos e curiosos para lidar com o Jiangxi. Prender a respiração. Se você parar de respirar, o Jiangxi não conseguirá sentir você, mesmo que esteja bem na sua frente. O selo de papel talismã. Colar um pedaço de papel amarelo com feitiços escritos em sangue de galinha ou cinzas, chamado Fu, na testa do monstro o paralisa instantaneamente. Arroz cru. Jogar arroz cru no caminho do Jiangxi o força a parar para contar cada grão, dando tempo para você fugir. Espelhos. Eles têm pavor do próprio reflexo horrendo. Sangue de galinha preta. É considerado puro e capaz de quebrar o feitiço que move o cadáver. A origem histórica. Transportando cadáveres. Existe uma base histórica real e triste para essa lenda. Antigamente, trabalhadores chineses que morriam longe de casa precisavam ser enterrados em sua terra natal para que os seus ancestrais pudessem honrá-los. Como as famílias eram pobres, contratavam transportadores de cadáveres. Estes homens amarravam os corpos verticalmente em varas de babum flexíveis, carregadas por 2 homens. Enquanto eles caminhavam, as varas balançavam, fazendo parecer que os mortos estavam dando pequenos saltos rítmicos, na escuridão da noite. Quem via de longe, sob a luz da lua, acreditava estar vendo mortos-vivos caminhando. Os Jiangxi ficaram mundialmente famosos nos anos 80, com os filmes de Hong Kong, como Mr. Vampire. Terceira lenda. Os Shui Gi, ou Fantasmas da Água, são talvez entidades temidas pelos países da China, usados há séculos como um aviso real sobre os perigos de rios e lagos. Diferentes dos Jiangxi, que são corpos físicos, os Shui Gi são espíritos presos a um ciclo interno e melancólico. A lenda do substituto. A característica mais aterrorizante dos Shui Gi é a necessidade de um substituto. Segundo a tradição, uma pessoa que morre afogada, seja por acidente ou suicídio, não pode reencarnar nem descansar em paz, enquanto a sua alma estiver presa nas águas onde morreu. Para se libertar e seguir para o submundo, o fantasma precisa atrair uma pessoa viva para a água e provocar o seu afogamento. No momento em que a nova vítima morre, a alma antiga é libertada e a nova vítima assume o lugar de fantasma da água, esperando pelo próximo infeliz. Como eles atacam? O puxão invisível. Nadadores relatam sentir mãos geladas, agarrando os seus tornozelos e puxando-os para baixo, com uma força impossível de resistir. A ilusão. Às vezes o Shui Gi assume a forma de um objeto flutuante valioso ou de uma pessoa em perigo, para atrair alguém para a parte mais profunda do rio. Cabelos longos. Diz-se que, debaixo d'água, os cabelos desses espíritos se tornam longos e emaranhados como algas, envolvendo as pernas das vítimas, para que elas não consigam emergir para respirar. Quarta lenda. O macaco de água. Em algumas regiões rurais da China, o Shui Gi é descrito não apenas como um espírito invisível, mas como uma criatura física chamada macaco de água. A aparência. Dizem que se assemelha a um cruzamento entre um macaco e uma lontra, com pele escorregadia e membros extremamente fortes. Fraqueza. Fora de água, ele perde toda a sua força e se torna uma criatura frágil. No entanto, dentro do seu elemento, ele é capaz de arrastar até bois e cavalos para o fundo. Como se proteger? O folclore sugere algumas precauções. Evitar nadar sozinho, especialmente ao entardecer ou à noite, quando a energia yin, negativa, sombria, está mais forte. O medo de ferro. Dizem que espíritos da água têm aversão a objetos de ferro. Antigamente,
pescadores jogavam pedaços de ferro na água para espantar entidades malignas. Respeito aos mortos. Se você vir roupas ou sapatos na beira de um rio, sem ninguém por perto, nunca os toque. Pode ser um convite de um Shui-Gi. Essas lendas são tão enraizadas que, até hoje, muitos chineses evitam nadar em certos rios conhecidos por históricos de afogamentos, acreditando que o local está carregado de almas esperando a sua vez de partir. Os guardiões de templos na China são figuras imponentes que misturam o sagrado, o místico e, às vezes, o intimidador. Ao caminhar pela entrada de um templo budista ou taoísta, as primeiras figuras que você encontrará não são deuses serenos, mas sim guerreiros colossais com rostos ferozes. Eles não estão lá para assustar as pessoas de bem, mas sim para impedir a entrada de espíritos malignos e influências negativas. Quinta lenda: o monstro das montanhas. Há milhares de anos, vivia nas montanhas ou no fundo do mar, dependente da região, uma fera cruel chamada Nian. Ele tinha o corpo de um touro, a cabeça de um leão, dentes afiados e um chifre solitário na testa. Durante todo o ano ele dormia, mas na véspera da primavera, quando a comida ficava escassa, o Nian descia até as aldeias para se banquetear. Ele não devorava apenas os estoques de grãos e o gado, mas também as pessoas, especialmente as crianças. O pânico anual. Todos os anos, no último dia do inverno, os aldeões fugiam para as cavernas, nas montanhas para se esconder. Eles viviam em constante estado de medo, até que um ano, um velho andarilho apareceu na vila. Os três medos do Nian. Enquanto todos fugiam, o velho prometeu que os expulsaria a fera. Ele descobriu que, apesar da sua aparência terrível, o Nian tinha três fraquezas fatais. A cor vermelha. O monstro não suportava ver essa cor vibrante, que o cegava e o assustava. Barulhos altos, sons repentinos e explosivos faziam o coração da fera disparar de pavor. O fogo. A luz brilhante das chamas o mantinha à distância. A vitória e a tradição. Quando o Nian entrou na aldeia naquela noite, pronto para atacar, ele foi recebido por algo que nunca tinha visto. As portas das casas estavam cobertas com papéis vermelhos. O velho acendeu grandes fogueiras por toda a parte. Ao se aproximar, o ancião começou a queimar pedaços de bambu, que estalam e explodem ao queimar, o antecessor dos fogos de artifício. Aterrorizado pelo brilho, pela cor de sangue e pelo barulho ensurdecedor, o Nian deu meia volta e fugiu para as montanhas, para nunca mais voltar a atacar aquela aldeia. O legado no dia a dia. Hoje, o Ano Novo em chinês é chamado de Guo Nian, que significa literalmente passar pelo Nian ou superar o Nian. As tradições que vemos hoje são as armas usadas contra o monstro. Fogos de artifício, para assustar o mal com o barulho, envelopes vermelhos, Ongbao. A cor vermelha traz sorte e afasta os maus espíritos. Dança do leão. Os dançarinos se vestem como uma fera colorida, para simbolizar a expulsão das energias negativas. Sexta lenda. O Festival dos Fantasmas Famintos. É um dos períodos mais sombrios e respeitados do calendário chinês. Diferente do Dia de Finados ocidental, que é focado em lembrar os entes queridos, este festival é sobre lidar com os fantasmas esquecidos. Acredita-se que, durante o sétimo mês do calendário lunar, os portões do inferno se abrem e as almas penadas são liberadas para vagar pelo mundo dos vivos por 30 dias. Quem são os fantasmas famintos? Segundo a lenda, os fantasmas famintos são as almas de pessoas que morreram de forma violenta ou infeliz, foram gananciosas ou más em vida, não têm descendentes para lhes oferecer comida ou dinheiro ritualístico. Eles são descritos como figuras pálidas, com gargantas tão finas quanto agulhas, o que os impede de engolir comida comum.
e barrigas enormes e inchadas. Eles vagam com uma fome insaciável, buscando o que comer e, às vezes, buscando vingança contra os vivos. As regras de sobrevivência. Durante este mês, a atmosfera na China e em comunidades chinesas muda. Para evitar atrair a atenção desses espíritos famintos, existem regras de ouro que muitos seguem à risca. Não assobiar à noite. Acredita-se que o som do assobio atrai os fantasmas, que pensam que você os está chamando. Não pendurar roupas molhadas fora de casa. Fantasmas podem experimentar as roupas e deixar uma energia negativa nelas, causando doenças a quem vestir. Evitar nadar. Como mencionamos antes sobre o Shui Gi, este é um mês em que eles estão mais ativos para buscar substitutos. Não tirar fotos à noite. Dizem que você pode acabar capturando o convidado indesejado na imagem. Não pisar nas oferendas. É comum ver comida e incenso nas calçadas. Pisar neles é considerado um insulto direto ao fantasma que está comendo. O ritual de apaziguamento. Para evitar que os fantasmas causem problemas, os vivos realizam grandes banquetes rituais. Oferendas de comida. As pessoas colocam mesas do lado de fora de casa com arroz, carne e frutas. O detalhe é que os vivos não comem essa comida até que os espíritos tenham absorvido a essência dela. Queima do dinheiro e de papel. Queimam-se notas de dinheiro do inferno e réplicas de papel de carros e casas, para que os mortos tenham conforto no além. Lanternas de lótus. No final do mês, lanternas de papel em formato de lótus são colocadas em rios. A luz serve para guiar as almas de volta ao submundo, antes que os portões se fechem. Uma curiosidade: a ópera para os mortos. Em lugares como Singapura e Hong Kong, monta-se palcos no meio da rua para apresentações de ópera chinesa. A primeira fileira de cadeiras é sempre deixada vazia. Ela é reservada exclusivamente para os fantasmas. Se um humano se sentar ali, acredita-se que ele ficará gravemente doente por interromper o tratamento dos mortos. É uma mistura fascinante de medo, respeito e caridade espiritual. No folclore chinês, o submundo não é apenas um lugar de castigo, mas uma vasta burocracia espiritual chamada Diyu, o inferno chinês. É um sistema organizado com tribunais, juízes e carcereiros, que garantem que cada alma receba exatamente o que merece antes de reencarnar. Sétima lenda. Meng Po, a Senhora do Esquecimento. É uma das figuras mais importantes e, de certa forma, a mais triste. Meng Po espera pelas almas no pavilhão do esquecimento, que fica na saída do submundo, pouco antes da reencarnação. A sopa de Meng Po. Ela serve uma sopa mágica conhecida como o chá do esquecimento para todas as almas. O propósito: ao beber a sopa, a alma esquece tudo sobre a sua vida anterior, seus amores, suas dores e seus pecados. Isso é necessário para que a pessoa possa começar uma nova vida sem o peso das memórias passadas. O terror. O medo aqui é esquecer quem você amou. Algumas lendas dizem que aqueles que se recusam a beber a sopa são forçados a esperar 1000 anos nas águas geladas de um rio antes de poderem tentar reencarnar novamente. Oitava lenda. Zhong Kui, o caçador de demónios. Embora não seja tecnicamente um governante, Zhong Kui é a figura que transita entre o mundo dos vivos e o submundo. A aparência. Ele é famoso por ser extremamente feio e assustador, mas ter um coração nobre. O poder. Ele comanda um exército de fantasmas e a sua função é caçar espíritos malignos que escapam do inferno para atormentar os vivos. Por isso, sua imagem é colada em portas para proteger as casas. Os 18 níveis do inferno. O submundo chinês é dividido em 18 níveis e cada um tem um castigo específico para um tipo de crime, como mentira,
fofoca ou crueldade. A ideia não é o sofrimento eterno, mas sim a limpeza da alma através da punição, para que ela possa eventualmente voltar ao mundo purificada. Essa é uma das histórias mais emocionantes e importantes do budismo chinês. Ela deu origem ao Festival dos Fantasmas Famintos, que mencionamos antes. O protagonista é Mulian, um dos discípulos mais próximos do Buda, conhecido por seus grandes poderes sobrenaturais. Nona lenda: a busca de Mulian. Mulian era um monge exemplar, mas a sua mãe, a senhora Fu Lobu, era uma mulher gananciosa e cruel. Em vida, ela enganou monges, desperdiçou comida e desrespeitou as leis espirituais. Quando ela morreu, Mulian usou os seus poderes clarividentes para ver onde ela estava. Para o seu horror, ele a encontrou no reino dos fantasmas famintos. Ela estava esquelética, com o pescoço fino como uma agulha e a barriga inchada. Quando Mulian tentou lhe dar uma tigela de arroz, a comida se transformou em brasas ardentes, assim que tocou os lábios dela, devido ao karma negativo que ela carregava. Descido ao inferno, desesperado, Mulian decidiu descer pessoalmente ao submundo para resgatá-la. Ele atravessou os portões do Diu, passando por juízos severos e cenas de punição, até encontrar sua mãe sendo torturada. Ele tentou assumir o lugar dela e carregar seu sofrimento, mas os guardas explicaram que o karma é individual. Ninguém pode sofrer as consequências dos atos de outra pessoa. A solução do Buda. Mulian voltou ao mundo dos vivos e implorou ajuda ao Buda. O Buda explicou que os pecados da mãe dele eram profundos demais para serem resolvidos por uma só pessoa. Ele instruiu Mulian a realizar um ritual especial. No 15º dia do 7º mês lunar, ele devia oferecer um banquete de comida, frutas e incenso para a comunidade de monges e para as almas ancestrais. A força da oração coletiva e a generosidade da oferta criaram um mérito espiritual suficiente para aliviar o sofrimento da Senhora Fu. Graças a esse ato de piedade filial, um valor central da China, ela foi finalmente libertada do reino dos fantasmas e pôde reencarnar em um plano superior. Por que essa lenda é tão forte na China? Esta história ressoa até hoje por dois motivos principais: piedade filial. Na cultura chinesa, o dever de um filho para com os pais não termina com a morte. Salvar a mãe de um destino terrível é visto como um ato máximo de amor e dever. Redenção. Ela traz a mensagem de que, por pior que tenham sido as ações de alguém, sempre há uma chance de alívio através da bondade e da oração dos que ficaram. O bastão de Mulian. Muitas vezes, Mulian é retratado segurando o bastão de ferro com anéis. Diz a lenda que ele usou esse bastão para abrir as portas do inferno e libertar as almas, o que o torna um símbolo de libertação espiritual. Muito obrigado por assistirem ao meu canal. Não se esqueça de deixarem like e subscreverem. Até à próxima!